quero convidar o apóstolo para estar aqui, e ele que é o nosso palestrante e ministrador desta noite. Se coloque de pé para receber um homem de Deus que vai nos conduzir daqui para frente, debaixo da direção do Espírito Santo. Estenda suas mãos para cá, para orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o teu filho diante do teu altar, e nós o recebemos como homem de Deus, como profeta do Senhor, como ministro do Deus Altíssimo. E a tua graça, a tua bênção, o teu favor esteja na vida do teu filho. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Antes de ministrar a palavra, eu quero aqui chamar o pastor Antônio Malta. Pastor Antônio Malta, um companheiro de muitos anos ali em Guarapari, nos deu a honra de vir conosco e pelo menos cumprimentar a igreja de Jesus aqui. Graça e paz, queridos. O apóstolo Roberto é um amigo de muitos anos, né? É desde que ele tinha cabelo e os cabelos eram pretos, verdade. Você é um irmão maravilhoso. Ele é um Barnabé. É um Barnabé. A Bíblia não fala de reencarnação, fala só de encarnação, a de Jesus Cristo. Mas se eu fosse espírita, eu ia acreditar que Barnabé está reencarnado nele. Mas eu quero agradecer o privilégio, tá, pastor? E o pastor da nossa comunidade aqui, nossa igreja. Por que eu digo nossa? Porque eu sou corpo de Cristo. Eu não sou bandeira. Eu não sou bandeira, eu sou corpo. E essa é a nossa igreja. Mas eu quero só deixar uma palavra de gratidão a Deus, dizendo para você que tem fé. Se eu perguntar aqui a alguém aqui que não tenha fé, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer o contrário. Eu tenho fé, eu creio, eu acredito. Então, você tem fé? Quem tem fé aqui, levante a mão. Boa, parabéns, hein? Mas você obedece? Você sabe qual é a fé que funciona? A que obedece. Muita gente diz: eu estou em reunião de oração, participo da comunidade, participo dos cultos, coloco meus desafios diante de Deus e Ele não responde, e não responde, e não responde, e não vai responder. Sabe por quê? Porque você não obedece. Sabe qual foi o segredo de Abraão? Não foi a fé, foi a obediência dele. Porque a obediência nos caminha para a fé. Abraão foi bem sucedido em tudo que ele fez, porque ele foi obediente. Qual é a raiz de Davi? Acho que é Jessé, né? A obediência é a raiz da fé. Uma fé sem raízes. Você vem à igreja, o pastor está animado ali, cansado. 17 anos. Aí você diz: eu vou à igreja hoje, Deus, eu estou com tanto problema, porque eu não estou indo mais na igreja. Não, é porque você nunca foi à igreja. É porque você não está vindo, você nunca foi. Você quer que o Espírito Santo se movimente em você? Seja igreja. Não fique frequentando achando que você é igreja, porque não vai funcionar. Deus quer uma geração igreja. Deus não quer frequentadores de igreja. Deus quer igreja que chegue para o pastor e diga para ele: estou aqui pronto, pastor. Em que área eu devo servir do ministério do qual eu faço parte? Não, pastor, não tenho tempo, não.
Você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para você também não. Você está aqui de bobeira, só batendo palma, aplaudindo, dando glória a Deus, mas não vai levar. Só vai levar quem é igreja. E você diz, mas eu ainda não sou igreja, mas hoje você vai ser. Sabe por quê? Porque o seu coração está aberto para Jesus Cristo. E Jesus será o mentor da tua vida. Jesus será o mentor da tua história. É Jesus. Obrigado, pastor. Você não era nem para ter descido, rapaz. Ele faz isso. Deus abençoe, tá, irmãos? Aleluia. O ano passado nós estivemos aqui também no aniversário, no dia 2/4. Naquela oportunidade, nós conversamos sobre uma carta. Uma carta escrita por Deus a uma nação que estava no exílio. Mas hoje nós vamos conversar um outro assunto. E com certeza esse assunto também está no coração de Deus. Vamos colocar de pé só mais uma vezinha. E daqui a pouco nós podemos nos assentar. Mateus capítulo 26, versos 58. Mateus capítulo 26, versos 58. Podemos ter aqui no projetado? Ok? Pronto. E Pedro o seguiu de longe, isto é, seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o fim. Essa tradução está dizendo o que aconteceria, o que iria acontecer, mas a tradução que eu tenho aqui diz para ver o fim. Era este o coração de Pedro naquele momento, o coração de alguém que estava desistido, alguém que não conseguia ver e na verdade tudo estava começando naquele momento. O sacrifício de Cristo, que aconteceria logo em seguida, seria na verdade o início de todas as coisas. Mas Pedro não entendia naquele momento. Pode se assentar. E quando nós olhamos para a história de Pedro, o desenvolvimento da história dele ao longo das passagens bíblicas, você vê que em determinado momento as pessoas colocavam até mesmo os enfermos para que a sombra de Pedro projetasse sobre eles, eles fossem curados. Os milagres agora acompanhavam a vida de Pedro. Mas quando é que começou tudo isso? Em que momento da história? Vamos analisar isso um pouquinho. Vamos para Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas capítulo 24, verso 49, você vai acompanhando comigo aí, nós vamos caminhando. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa foi a instrução de Jesus logo após a ressurreição. A instrução para a igreja dele que ficasse então em Jerusalém. E quando nós pulamos para Atos capítulo 1, verso 4 e verso 5, e agora então Lucas aprofunda um pouco mais esse discurso de Jesus, essa instrução de Jesus. E Pedro estava presente em tudo isso, quando então diz o seguinte: eis que sobre vós, Atos capítulo 1, verso 4 e verso 5, vamos lá, vocês vão ficar apertados comigo hoje, vamos lá. Atos capítulo 1, verso 4 e 5, eu vou soltando os textos, você vai colocando aqui, e nós vamos caminhando pela palavra. E estando com eles, determinou-lhes não se ausentasse em Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Disse ele: de mim ouvistes. Aí o verso 5 continua, vamos lá, verso 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Veja bem, aqui Jesus então aprofunda um pouco mais a promessa, falando acerca do batismo com o Espírito Santo, que a igreja deveria então ser formada debaixo dessa graça, do poder e da unção do Espírito.
E aí, o que aconteceu em seguida? Quando você chega no verso 6, alguém então agora começa a perguntar quando é que aconteceria essas coisas, e se seria neste momento que a nação de Israel seria liberta do jugo de Roma. Mas quando chega no verso 7, então o Senhor fala que não competia a eles saber o tempo e as eras, mas quando chega no verso 8, ele diz: mas vocês vão receber poder, que há de vir sobre vós, Atos capítulo 1, verso 8, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui na Serra, no Espírito Santo, no Brasil e nas nações da terra. Vou repetir novamente. Então o Senhor disse: vocês receberão um poder que vocês não conhecem, vocês serão transformados então nas minhas testemunhas, tanto aqui na Serra, quanto no Espírito Santo, Brasil e nações da terra. Vou repetir novamente: aqui na Serra, Espírito Santo, Brasil e nações da terra. Então, estou repetindo novamente para você, para que essa unção que impactou a vida de pastor Adão nesses dias, que tirou todo o peso, toda a carga, todo o fardo, todo o jugo, você receba, porque o Espírito de Deus nos foi dado sem medidas. Então você vai receber à medida que você abre para receber e ser impactado pelo peso da glória de Deus. Então receba agora em nome do Senhor Jesus. Quando chega Atos capítulo 1, verso 9, então Jesus sobe. Ele sobe para os céus. Eu fico imaginando que um deve ter olhado para o outro e perguntou: mas que promessa é esta? Que história é esta? Como se cumprirá isso? De que maneira vai se cumprir? Com certeza alguém liderou. Eu posso até perceber que tenha sido Pedro. Ele era um líder ali. E aí então o que eles fizeram? Desceram o Monte das Oliveiras, passaram pelo Vale de Cedron, chegaram na cidade de Davi e foram parar no local do cenáculo. No Monte das Oliveiras eram em torno de 500 irmãos, mas quando chegaram no cenáculo e eles persistiram por 10 dias em oração, eram apenas 120. Glória a Deus pelos 120, mas 380 ficaram para trás. E ali então eles oraram, buscaram ao Senhor para que essa promessa de Atos capítulo 1, verso 8, viesse sobre a vida deles, uma promessa que Jesus deixou para eles. Eles seriam então transformados em testemunhas, não só em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando chega então Atos capítulo 1, verso 14, o que aconteceu? Vamos ler o verso 14, Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Aqui está o segredo. Havia perseverança entre eles. Então agora eles começaram então a buscar o cumprimento daquela promessa, ainda no verso 14. Verso 14 ainda. Então eles perseveravam, havia perseverança, e eles estavam juntos, eram unânimes na busca pelo Espírito Santo, porque era necessário que isso acontecesse. E ali estavam presentes as mulheres, a mãe de Jesus com seus irmãos, todos ali naquele cenáculo, junto com aqueles 120, buscando a Deus, buscando que a promessa de Atos 1:8 se cumprisse sobre a vida deles. Por que nós estamos falando sobre este assunto? A igreja de Jesus precisa muito mais do que precisou nos tempos outroras da presença efetiva do Espírito Santo. Sabe por quê? Os dias são difíceis. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se nós não tivermos o que o pastor Adão recebeu nesses dias para suportar as demandas do fim da nossa história, dos dias findos da igreja na terra, nós não suportaremos. Por isso que o pastor Antônio Mota falou aqui sobre obediência. Se não tivermos obediência à palavra, obediência às autoridades que Deus colocou sobre nós, como nós prevaleceremos perante tantas demandas espirituais deste tempo? Não tem como. E aqui você vê que a igreja ainda não era instituída como igreja, mas eles estavam reunidos ali naquele cenáculo.
Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E assim eles persistiram por 10 dias. 10 dias em oração. Pula agora para Atos capítulo 2. Quando você olha para Atos capítulo 2, que bom que você vai ler. Do verso 1 até o verso 4. Então agora acontece o que Jesus falou em Atos capítulo 1, verso 4 e 5, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então agora veio o revestimento do Espírito. Então agora vem, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos concordemente, olha, escute isso, concordemente no mesmo lugar, por 10 dias buscando em oração. Eu gosto de ver aqui essa igreja que todos os meses nós temos direto 24 horas de oração aqui, não é verdade? Sempre antes da ceia, 24 horas de oração. Então você vai, a partir de agora, participar também desse mover de oração neste lugar. Verso 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Então agora veio o Espírito Santo como um som, um vento impetuoso, encheu aquela casa ali naquele cenáculo. No verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso foi o batismo com o Espírito Santo. Eu sei que tem correntes teológicas que pensam diferente, mas eu venho de um berço assembleiano, nasci nas Assembleias de Deus. Então, essa é a corrente teológica que eu creio, e é assim que eu prego, porque é dessa maneira que eu vejo. Por isso que, neste momento, aquela geração, e Pedro estava ali, e a vida de Pedro foi mudada. Agora já não era mais aquele homem que assentado na beira de uma calçada, e agora estava cabisbaixo esperando o fim. Agora Pedro sabia que a sua sorte, a sua vida tinha sido impactada, tinha sido mudada pela presença do Espírito. O Espírito Santo é aquele que muda a nossa sorte, que muda a nossa vida. Nós estamos falando sobre cura aqui desde sexta-feira. Estamos falando sobre restauração de vidas aqui desde sexta-feira. Mas isso não acontecerá sem efetiva ação do Espírito de Deus sobre nós. E precisamos sim de uma porção dobrada, como um dia o homem chamado Eliseu recebeu através do ministério de Elias. É isso que nós precisamos. E agora então, a igreja ela é formada. Eu acho interessante nesse texto que começou então uma confusão muito grande, porque as pessoas estavam como bêbadas 9 horas da manhã ali no cenáculo, quando você continua na leitura. E Pedro então agora, como um bom líder, ele se levanta com um discurso, com uma pregação elucidativa. Ele trouxe agora direcionamento àquele povo, porque ninguém conhecia, ninguém sabia o que estava acontecendo. E Pedro então traz uma palavra diretiva, uma palavra que explicou, que orientou, direcionou, confrontou aquele povo que estava ali, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. E quando a gente pula para o verso 37 de Atos capítulo 2, acompanhe comigo no verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, quer dizer, depois de ouvir a pregação de Pedro, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O que nós vamos fazer mediante o que nós vimos aqui no cenáculo, o que nós ouvimos através dessa palavra que trouxe desde a antiga aliança? Porque quando você olha para Atos capítulo 2, versos 16 e 17, Pedro repete então Joel 2, 28 e 29, que diz que no último dia seria derramado o Espírito sobre toda a carne, que os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam, até sobre os servos e servos então seria derramado do Espírito. Pedro então traz essa palavra para eles, aponta então que tudo estava escrito já na palavra, era o cumprimento da palavra.
Era o cumprimento de Joel 2, 28 e 29. E agora então eles olham para Pedro e perguntam: e aí, o que nós vamos fazer? O que faremos nós, irmãos, depois de ouvir tudo isto, depois de vivermos tudo isto? Porque foi impacto, uma virada de chave na vida daquele povo. Vamos acompanhar aqui, olha só o verso 38. E disse-lhes Pedro, o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento. Hoje eu fiquei muito tempo meditando sobre Davi. Muito tempo. Você olha para a história de Davi, Atos 13, 22, não precisa projetar. Lucas escreve: achei Davi, o homem segundo o meu coração, um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou, derramou sangue, tomou mulher de outro homem. Mas quando você olha para o segundo livro de Samuel, capítulo 12, você vê que ele confessa o seu pecado e Deus perdoa o seu pecado. O que Deus quer conosco é arrependimento. Porque quando a gente olha para a história de Davi, no Salmo 32, no Salmo 38, Davi estava extremamente doente, quase morrendo com suas questões físicas. Mas ele se arrepende no Salmo 51 e Deus restaura a sua vida. Então o que Deus espera de nós aqui nessa noite é arrependimento. É tempo de buscar a santidade, é tempo de alinhamento, porque quanto mais você for santo, mais você se aproxima de Deus, e quando você mais se aproxima de Deus, mais a presença do Espírito é efetiva na sua vida, mais você é curado, mais você é livre, o jugo é quebrado, as cadeias são rompidas, a glória de Deus vem sobre você, e então você vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, a cura brota apressadamente, o milagre vai acontecendo, e não só isso, mas o milagre então começa a te acompanhar, aonde você vai, ele te acompanha. É assim, é aquele que é nascido de novo, aquele que é cheio do Espírito, aquele que é revestido do poder de Deus. Então se você almeja isso na sua vida, começa então nessa noite a glorificar o nome do Senhor. E aí quando chega no verso 39, acompanhe comigo no verso 39, ele diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto Deus Senhor, nosso Senhor chamar. Isso é o batismo com o Espírito Santo, é para todos. Atos 1:8, que recebereis poder, que há de vir sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Serra, Espírito Santo, Brasil e nações da terra. Isso é para nós, é para os nossos filhos. Então, e não é exclusividade minha, do pastor Adão, dos demais pastores, do apóstolo João Luiz que esteve aqui, não. Isso é para todos nós. É para todos nós. Feche seus olhos. Diga para o Espírito Santo o quanto você quer dele. Fala para ele agora. Fala para o Espírito Santo o quanto você quer dele. Isto. Amém. Prossigamos então. Vamos para o versículo 40 de Atos capítulo 2. Versículo 40 de Atos capítulo 2. E com muitas outras palavras, isso testificava, os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. As outras traduções falam que Pedro contou o seu testemunho. Quando você olha, vamos para o verso 41. De sorte que foram batizados que bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Mas o que Pedro fez? Ele contou o seu testemunho. Está aqui no verso 40. Por que ele contou? Porque ele negou Jesus, porque ele sentou na beira de uma calçada. Ele esperava que acabou, senão nunca mais aconteceria nada. Acabou tudo ali. Ele foi restaurado por Jesus, quando Jesus o encontrou no mar da Galileia, e por 3 vezes perguntou:
se o amava. Agora Pedro, um outro homem, e agora ele discorreu sobre toda a sua história, até chegar aquele momento. Agora já não era mais o Pedro de outrora, um homem que pregava e 3.000 pessoas se convertiam, mas alguém que um dia, sentado à beira de uma calçada, ele pensava que seria o fim, que tudo tinha acabado. É esse Espírito Santo que nós precisamos continuamente nas nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, a importância do Espírito Santo, quando você olha em Atos capítulo 1, não precisa projetar. Então agora os apóstolos se reuniram para completar o colegiado apostólico, porque Judas ficou no meio do caminho. Eram 11 e precisavam de 12. O que eles fizeram? Eles jogaram sorte, sortearam. Então escolheram Matias. Isso eles fizeram antes do derramamento do Espírito. E o resultado é que vocês nunca mais ouviram falar de Matias. Não se escolhe ninguém sem a direção do Espírito. Não se escolhe ninguém por um sorteio. Não se toma decisões aleatoriamente, mas nós andamos debaixo da instrução e da orientação do Espírito Santo. E agora, quando chega a Atos capítulo 2, verso 42, a igreja é instituída. E eu declaro que Atos 42 é o versículo desta igreja, a imagem desta igreja, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, são os 4 degraus, não 4 degraus, mas 4 princípios da igreja de Jesus. E diga assim comigo: perseverança. Diga perseverança na palavra. Diga perseverança na palavra. Diga assim, no estudo da palavra de Deus. Diga comigo, uma igreja madura é uma igreja que estuda a palavra de Deus. Diga assim, uma igreja madura é a igreja que tem comunhão. Meu Deus, que desafio neste tempo é a comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que até a orla das suas vestes. E o Salmo 133 termina dizendo a última frase: o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas ele faz um paralelo com o Monte Hermon. Que paralelo é este? Que o Monte Hermon, o ano inteiro, na parte superior dele tem gelo, porque ele é muito alto, 2.800 metros de altura. Vem o calor do deserto e faz com que o choque térmico libere então o orvalho que rega aquela terra e a faz produzir. Sabe o que é isto? A igreja que tem comunhão tem o orvalho que rega a terra. É o orvalho. O que está acontecendo, por exemplo, com essa igreja que já está mudando a realidade deste bairro? E vocês sabem disso. Imagina realmente quando tiver pelo Espírito a verdadeira comunhão. Imagine isto: sinais, prodígios e maravilhas os acompanharão. As pessoas passarão por esta porta, entrarão e serão curadas. As pessoas serão livres de demônios, sabe, serão restauradas dos seus males. Sabe por quê? Por causa da comunhão. Aonde tem comunhão tem bênção. Aonde tem comunhão tem a vida e a bênção para sempre. O orvalho do Monte Hermon estará então nessa região aqui, em toda essa região, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu negócio, onde você estiver, ali estará a prosperidade do reino. Então, se você recebe esta palavra, glorifica e adora o nome do Senhor. Onde estão os adoradores aqui neste lugar? A igreja também, essa igreja recém-instituída, elas perseveravam no partir do pão. O partir do pão aponta para a ceia do Senhor. Eu venho de
de linha assembleiana, eu me lembro, criança, a reverência que se tinha a semana inteira, porque no domingo teria o culto da ceia do Senhor. Meu Deus, eu aprendi isso e nunca perdi isso. O temor de Deus no meu coração. Não banalize o partir do pão, mas o partir do pão também aponta para aquilo que nós fazemos para o próximo. Quando nós estendemos a mão ou as mãos para aqueles que necessitam, quando nós somos instrumentos na vida de outros. O partir do pão fala que o amor não pode de forma alguma ser removido da nossa vida. As questões deste mundo, o cotidiano, a vida presente não pode roubar de você este amor que já foi implantado por Deus no seu coração. Quando você olha para Efésios 1,15, escute Efésios 1,15, Paulo elogia a igreja de Éfeso pelo grande amor que aquela igreja tinha. Mas quando você olha 30 anos depois, Apocalipse 2, 4 e 5, quando então o Senhor manda uma carta para o pastor da igreja de Éfeso, no verso 4 e 5 ele fala, quando você lê todo o capítulo, não todo, mas de 1 a 5, versículo de 1 a 5, você vê que Jesus elogia aquela igreja está fazendo muito mais do que fazia antes, mas o Senhor tinha algo contra aquela igreja, porque não tinha amor mais. E ele então dá uma palavra: precisa arrepender. Precisa arrepender. O amor precisa ser a mola mestra da nossa vida, dos nossos ministérios. Eu estou trazendo essa palavra aqui hoje porque é uma virada de ciclo na vida da igreja. E nós precisamos pensar sobre isso. Você precisa se importar com seus familiares. 1 Timóteo 5,8, sabe, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso, que se eu não tiver cuidado dos meus, principalmente da minha família, eu neguei a fé, eu sou pior do que o infiel. Quando eu não cuido da minha família, nós temos a nossa família de sangue, mas aqui nós somos família. Eu estou lá em Guarapari, eu sou família com vocês. Vocês viram o pastor Antônio que subiu também, nós somos família, nós somos uma igreja, nós somos corpo de Cristo, somos família. Então nós nos importamos uns com os outros, nós andamos juntos, nós vamos morar no mesmo lugar. Então a igreja primitiva tinha essa marca. Sabe, quando nós cuidamos uns dos outros. Quando nós olhamos para o Salmo 41, do verso 1 até o verso 3, bem-aventurado aquele que atende ou acode ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará no dia do mal. Vamos ver isto, Salmo 41, de 1 a 3. É um versículo importante, vamos ver isto. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Verso 2, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e tu restaurarás da sua cama na doença. Mas tudo, essa cura começa quando nós atendemos ao pobre. Então nós somos livres do dia mau. Os dias mau existem, mas o Senhor nos livra do dia mau quando nós atentamos para o partir do pão, quando nós estendemos a mão sobre aquele que é necessitado, quando a comunhão faz parte das nossas vidas, quando a palavra de Deus é prioridade, quando o ensino da palavra, a pregação da palavra é prioridade. Esses são os princípios da igreja primitiva. Até que horas o culto passou? Cuidado, hein? Estou lembrando do apóstolo Israel, que é companheiro nosso na aliança. Tempo atrás, ele ministrou louvor, que ele ministra louvor, terminou o louvor, ministrou, começou a pregar. Sabe que hora terminou a palavra?
4h30 da manhã. 4h30 da manhã. De domingo para segunda-feira, ninguém arredou o pé. Todo mundo lá, 4h30 da manhã. É feriado, né? É feriado. Feriado. Não incentiva, não. Mas vocês já notaram que eu estou falando menos, né? Das últimas vezes. É verdade ou não é? Estou falando menos. Então vamos lá. Vamos continuar. Voltamos então para Atos 2:42. Vamos ver o quarto princípio da igreja. O quarto requisito da igreja. E nas orações. Havia perseverança nas orações. A igreja nunca precisou tanto orar como neste tempo. E vocês sabem disso. A guerra tem se avolumado, os desafios têm sido cada dia maiores. É como se nesses últimos dias da história da igreja na terra, do arrebatamento, o que acontece? É como se um portão do inferno fosse aberto e o demônio dizendo tem pressa, como nós vimos ontem lá na palavra do apóstolo João Luiz, e que estão tentando tragar as vidas o máximo que puderem. Qual a nossa arma? Primeiro, nós precisamos da palavra. Segundo, nós precisamos da comunhão entre nós que nos fortalece. Tudo debaixo da direção do Espírito. Terceiro, nós precisamos, no partir do pão, sermos efetivos. Quarto, nós precisamos de oração. Você precisa ter uma oração, uma vida de oração. Mateus capítulo 6, verso 6 diz que você, antes de você se levantar, ou quando você se levanta, vai para um quarto, ou até mesmo no seu próprio quarto, fecha a porta, sozinho com Jesus. E ali então você vai buscar o Senhor. A Bíblia é muito clara, é como se um portal fosse aberto e Jesus se manifesta. Você entra no quarto, fecha a porta e Jesus se manifesta. E quando você sai do seu quarto para o seu cotidiano, as questões estão resolvidas. É quando você cobre a família sacerdotal, os líderes da igreja de oração. É quando você cobre a sua casa de oração, a sua família de oração. Mas não é oração silenciosa, não é. Esse tempo de oração silenciosa passou. Vocês querem ver? Atos 4:31. Vamos ver o parâmetro da oração que nós precisamos a partir de hoje. Atos capítulo 4, verso 31. Vamos lá, a uma só voz, já. Aí o louvor é ministrado com ousadia, tocamos os instrumentos com ousadia, oramos com ousadia, pregamos com ousadia, a nossa oração balança o lugar. E aí, vamos fazer assim? Então nós vamos fazer assim, porque olha só o resultado disso aqui, verso 32, acompanha aqui comigo o verso 32, olha só. Era um coração, isto é, a comunhão, a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Coração aberto a partir de agora. Eita glória, aquilo que você tem retido você vai trazer ao altar, aquilo que Deus te manda abençoar você vai abençoar. 2 Coríntios 9:8 diz o seguinte, Paulo fala que nós precisamos aprender a viver com a suficiência e abundância para o reino de Deus. Suficiência para nós, abundância para o reino. Suficiência para nós, abundância para o reino. Por que eu estou repetindo isso? Que bate no nosso egoísmo, confronta a nossa alma. Deus não nos mandou sermos perdulários, gastadores, riquinhos, não. A instrução é: viva com o suficiente, digno, mas a abundância é do reino. Atos capítulo 9, verso 8, está escrito isto. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era a sua própria. Fugiu aqui. Pronto. Não tem problema não, a gente continua.
Antigamente não tinha data show, né? A gente pregava assim mesmo, então vamos embora. Quando você olha até o verso 5, você vê. A gente começa a perceber a mudança na vida das pessoas por causa da oração. Quando você olha para Lucas capítulo 18, Jesus fala, quando ele conta a parábola daquela viúva e do juiz iníquo, ele disse o nosso dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Ele começa então a discorrer sobre a parábola, dizendo o seguinte, que naquela cidade tinha então uma viúva. Mas o que eu quero frisar para vocês aqui nessa noite, não é nem a viúva e nem o juiz, mas é que existe um inimigo. Existe um inimigo comum a todos nós. E que Lucas 18:1 fala do nosso dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, por causa do inimigo. Não é nem por causa do juiz. O juiz, Jesus manda nele, mas é por causa do inimigo. Amém? Voltemos então para Atos capítulo 2, verso 43. Atos 2, verso 43. Sempre, em todo lugar. Atos 2, 43. Ficou quase igual ao 24:3, né? Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Agora, olha só o que acontecia. Primeiro vinha o temor de Deus. Quando você olha para o 42, perseverava na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Em toda a alma, isto é, no seio da igreja, tinha temor de Deus. E Atos 1:7 diz que é o princípio da sabedoria. E muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. O que acontece? Levanta as suas duas mãos assim. Essa igreja, a partir de agora, será marcada por sinais, prodígios e maravilhas. Repita comigo o que Moisés escreveu em Salmo 90:17, diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Diga assim: sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Receba então. Repita comigo: é tempo de milagres. Diga: é tempo de sobrenatural. Diga isso comigo: essa geração que está aí precisa ver o sobrenatural na minha vida. Diga assim: o sobrenatural na minha casa. E eles se converterão. Prossiga comigo no verso 44. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E assim prossegue, as pessoas se convertendo. Não tinha campanha evangelística, não tinha panfletagem, não tinha televisão, não tinha rádio, e as pessoas se convertiam. Diariamente, quando você prossegue no texto, as pessoas iam sendo salvas. Sabe por quê? É uma igreja que influenciava na sociedade. Tremendo, né? Mas eu quero voltar com vocês. Isso aqui é o início da palavra, é a introdução. Estão rindo ainda. Eu quero conversar com vocês, na verdade, é sobre Pedro mesmo, que estava em tudo isso aí. Vamos para Atos capítulo 9, verso 32. Atos 9, 32. Vocês riram, mas era a introdução mesmo. É verdade, introdução. Então vamos ler até o verso 35, tá bom? Vamos lá. A uma só voz, já.
Aí está Pedro novamente. Agora Pedro, revestido do poder de Deus, já não era mais o homem que fugiu, que chorou amargamente no deserto. Já não era mais um homem sentado à beira de uma calçada esperando o fim. Agora era um homem poderoso em Deus. E ele chega então na casa deste homem chamado Enéas. Pesquisando sobre Enéas, Enéas significa glorioso, louvável, elogiável. Isso era Enéas. Mas o glorioso estava numa cama há 8 anos. Era paralítico. Pedro então entra naquela casa, e ele entrou ali para resolver o problema daquele homem. Por que não entrou antes? Mas esperou-se que completasse um ciclo de 7 anos. E agora, no 8º ano, chega Pedro para libertar este homem. O glorioso agora poderia voltar a ser glorioso, efetivamente, porque a sua identidade era diferente da sua realidade. Um filho de Deus, mas agora ele era paralítico. Isso fala para nós acerca do evangelho que nós estamos vivendo. Se perguntarmos quem é você, eu sou filho de Deus, então como que eu sou filho de Deus e não respondo essa paternidade na minha vida? E Pedro entrando naquela casa do glorioso que estava em cima de uma cama já há 8 anos, para mudar a história daquele homem. E a primeira coisa que no verso 34 de Atos capítulo 9, ele diz: Jesus te cura. A palavra aqui é contundente. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Diga assim: o nosso milagre está em Jesus. Tudo está na centralidade de Cristo. Por isso que os nossos louvores precisam ser cristocêntricos, a nossa adoração. A palavra é cristocêntrica. Jesus. Jesus é a razão de tudo. Nós estamos aqui. E ele então libera essa palavra sobre a vida de Enéas. Aparentemente naquele momento não aconteceu nada, porque Enéas continuava deitado numa cama. Porém, quando Pedro então, ele resolve agora mudar a sorte de Enéas, porque a cura na minha vida e na sua vida, ela tem que ser integral. Eu vou contar para vocês algo interessante que aconteceu na minha família. Um irmão que já foi recolhido à eternidade, porque a minha família, eu sou um dos mais novos, então a geração já bem pé na cova. Verdade. Quando morreu a minha irmã agora recentemente, meu irmão mais velho falou: agora eu acho que sou eu. Está com 82, está na fila. Mas 82 nós estamos novos ainda, né, pastor Oscar? Ó, nós estamos bem na foto, bonitão aí, ó. Muita água passar debaixo da ponte. Não é verdade? Então, mas o que aconteceu com meu irmão? Meu irmão novo ainda, ele então começou a fazer xixi de sangue. Era militar em Minas Gerais, e ele foi então para Belo Horizonte, hospital militar, diagnosticaram ele com câncer na bexiga. E assim ele ia e voltava, ele fez 5 cirurgias. Cortavam a bexiga dele, costurava, não sei como é que é essa história. O certo é que ele já estava, um momento o médico falou: olha, você vai para casa, você vai morrer, você não vai viver, você tem 2 meses de vida, então vai para casa, vai morrer em casa. Então chegou aqui em Linhares,
minha família mora a maior parte ali. E juntaram então a minha mãe, meu pai já não estava mais vivo, minha mãe, minha sobrinha, enfim, a parentela, todo mundo crente, graças a Deus, e foram orar então pelo Eliseu. A questão é que Eliseu, ele bebia pinga, cachaça. Criado o evangelho, desviou e bebia pinga. E naquela noite, a minha sobrinha Cristina recebeu uma palavra do Espírito Santo, ela profetizou a cura dele naquela noite, naquela oração. E no outro dia, o Eliseu já amanheceu mais disposto, e assim o Eliseu começou a engordar, voltou lá em Belo Horizonte, e tinha uma bexiga nova no lugar daquela. Glória a Deus! Novinha em folha. Agora vocês acreditam que o Eliseu bebeu pinga mais 15 anos antes de voltar para Jesus? Depois disso? 15 anos. Porque a cura só alcançou o físico dele. E a cura que Jesus quer para mim e para você é no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. É isso que Ele quer para nós. Por isso Pedro tomou uma providência aqui, vamos voltar para o Atos 9:34. Ele tomou uma providência aqui para mudar a vida de Enéas. Vocês querem ver? Atos 9:34. Quando Pedro viu que Enéas estava curado, mas continuava em cima da cama, não reagia, continuava o mesmo paralítico, e já tinha recebido a cura, já tinha sido liberada a cura para ele. É isso que acontece com muitos de nós. Já foi liberada a cura, mas nós nunca respondemos à cura que nós recebemos. Sabe o que ele fez? Levanta-te. Levanta. Pensemos sobre isso. Uma pessoa anos em cima de uma cama, seria fácil levantar, mesmo curada? Seria? Não. Sabe como é que eu imaginei? Sabe quando você levanta muito rápido assim, dá umas estrelinhas às vezes? Pernas finas, trôpego, sem sustentação, sem musculatura nenhuma. Se fosse nossos dias dessa geração melindre, sabe o que aconteceria? Porque nós vivemos no meio de uma geração melindrosa. Diria o seguinte: chame aí a parentela, alguém aqui levante Enéas, bote Enéas de pé, segura um do lado, segura do outro, chama então o fisioterapeuta, chama o preparador, o personal trainer para ele. Pedro não, fica de pé, fica de pé, responde o que você já recebeu, fica de pé. Pastor Adão, quando eu olhei esse texto por esse eu pensei, esse Pedro é fácil, não, e o cara não é fácil não, o cara é bravo, o cara é bom. Fica de pé, né? Levanta. Meu Deus. Sabe, o ato de levantar é uma decisão. O ato de mudança de vida é uma decisão. O ato de ser curado é uma decisão. É o Senhor quem nos sara, com certeza, mas parte de uma decisão nossa. Eu fico olhando para a vida do meu irmão Eliseu 15 anos depois. Ele morreu com 73 anos de idade. Eu fui lá visitá-lo no interior de Minas. Se converteu, agora andava com Jesus, alegre com Jesus, mas não metia um prego na barra de sabão. Sabe o que é isso? Isso é um ditado mineiro. Sabe o que é não botar um prego na barra de sabão? Quando não faz nada, que ele aposentou da polícia por causa do câncer, fazer mais nada, em vez de servir a Jesus. Eu falei para ele: você ainda tem chance ainda. Vou falar para você como pastor, não como seu irmão. Vá arrumar uma coisa para fazer no reino, meu filho. Jesus pode ter misericórdia de você. Mas não teve jeito. Foi cedo para casa, forte. Porque nunca meteu um prego na barra de sabão. Improdutivo no reino. Não é isso que Deus quer para nós. A cura na vida dele foi no físico.
Mas Pedro queria fazer uma grande obra na vida deste homem, mudar a sorte dele, sabe? A identidade dele era Enéas, louvável, elogiável. Mas até aquele momento a única coisa que ele fazia era dar trabalho para a sua família. Ele era um peso para aquela família. E ele precisava não só ser curado, sabe, fisicamente, para sair de uma cama, mas ele precisava ter a sua vida transformada, ele precisava se levantar para viver uma nova vida. Então Pedro, ele trabalhou direitinho aqui, não só, sabe, na questão física dele, mas ele cuidou da alma daquele homem. A alma dele precisava ser mudada. Levanta, é o que a palavra diz. Sabe, é muito fácil nós nos assentarmos e chorarmos. É muito fácil. Isso o mundo sabe fazer. As pessoas que sabem que têm dificuldade de prosseguir, sabem fazer isso muito bem. De desistirem, de serem paralisadas, deixar que as demandas dessa vida façam com que sejam frustradas, que não consigam prosseguir. Guerras todo mundo tem. Passar por traição todo mundo passa. Abandono todo mundo passa. Calúnia, injúria, ingratidão, todos nós passamos. Mas o que nós fazemos com isto? Isso vai somatizar e vai nos jogar na doença ou vai fazer com que nós sejamos alavancados? É a grande diferença. E Jesus quer que você pare de lamentar. Pare de lamentar, porque a cura já aconteceu na sua vida. Agora é hora de se levantar. Não olhe para os sintomas do passado, porque o seu organismo acostumou com os sintomas. Comece agora a caminhar. Rejeite esse sintoma, porque a cura de Jesus já foi efetivada sobre a sua vida. Mas ele continuou ainda apertando mais. Arruma a tua cama. Meu Deus. Sabe o que nós faríamos nos dias de hoje? Tadinho do Enéas. Ele passou tanto tempo nessa cama, coitado do Enéas. Mas Pedro disse: levanta e agora arruma a sua cama. Pensa bem sobre isto. Sabe o que Pedro estava fazendo com ele? Pedro, eu consigo imaginar dessa maneira, que ele desceu da cama, então ele estava de frente para Pedro, logicamente de frente para Pedro, a cama às suas costas. O que Pedro queria que ele fizesse? Que ele virasse para aquela cama imunda, fétida, de anos a fio em cima daquele colchão. Quem tem mais de 21 aí, mais de 60, né? Eu estou com 68, eu vou fazer 69. Vou falar algo aqui, talvez algumas pessoas saibam. Quando eu morava no interior de Minas Gerais, que eu sou de lá na década de 50, 60, por aí afora, uma grande maioria aqui não era nem nascido. Os nossos colchões lá não tinha espuma, colchão da NASA, colchão de de bambu, tem umas coisas assim. Não tinha nada disso não, era colchão de paina, colchão de palha de milho. A gente deitava naquele colchão, rolava para lá, rolava para cá, amanhecia com aquela ripa na costela, porque fazia um molde ali, né? Era isso que acontecia naquele tempo. Vocês estão rindo, vocês não estavam lá, né? Hoje o colchão maravilhoso, né? Glória a Deus, por isso que Jesus é bom. Nós estamos num tempo diferente. Mas pense bem, o que Pedro queria com Enéas? Que ele olhasse para trás e visse aquela cama imunda, e visse aquele molde que estava naquele colchão. Era um molde, onde Enéas esteve deitado por tanto tempo. Significa para nós isso, é o molde da doença. Quando nós começamos a cultivar a enfermidade na nossa vida, nós formamos um molde.
E Pedro queria que ele olhasse aonde ele esteve preso, sabe, 1 metro e pouco por 2 metros talvez. Ele ficou anos e anos preso naquela geografia, e formou o molde da doença, o molde da reclamação, o molde da angústia, o molde da derrota. O discernimento de Pedro é tremendo, ele entender isto. Enéas então olha para aquela cama fétida, imunda, não tinha fraldas como no dia de hoje. Imagina o quadro. Eu preciso descrever isso para vocês, para entender o que eu quero dizer. Mas o que acontece conosco ao longo da vida? Nós formamos moldes, e trazendo das nossas famílias, moldes do meio onde nós vivemos, das derrotas, que ao invés de nos alavancar para os lugares altos, nos abateu. Entrou em nós a desistência, sabe, somos louváveis como Enéas, mas filhos de Deus. Mas o que acontece? As enfermidades ao longo da vida, que somatizaram, que aconteceram tantas coisas, nos jogou numa situação de enfermidade do corpo e na alma. Sabe, ser curado do corpo, glória a Deus por isso, mas se a alma não for curada, o corpo adoece novamente. E Enéas precisava mexer naquela cama, desmanchar aquele molde que estava ali, ver aquele local onde ele ficou preso por tanto tempo, ele entender que aquele lugar nunca mais deveria ser o seu aprisionamento, como foi por 7 anos, e agora no 8º ano, que era o ano da ressurreição. Ele precisava ver isto. Por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Porque 17 é 7 mais 1 dá 8. Porque é o ano da ressurreição. É uma igreja relevante? Lógico que é. Lindo, vocês são lindos. Mas é muito mais do que Deus tem para este lugar. É muito mais do que Deus tem para este lugar. Por isso, nós precisamos nesta noite entender que a cura já foi liberada, ela já brotou apressadamente. Entender que o Cristo que nós servimos já nos visitou, já nos salvou, já liberou sobre nós o seu Espírito, o poder dele já está sobre as nossas vidas, nós já fomos revestidos, a terra já está cheia da glória de Deus. Então, se está cheia da glória de Deus, eu preciso acessar essa glória. João 17:22, Jesus orando na oração sacerdotal: Pai, eu dei a eles a glória que tu me destes. Então essa glória já foi liberada, nós precisamos acessar essa glória. A igreja precisa subir. Apocalipse 4:1 diz: no céu tem uma porta aberta, que eu e você precisamos subir, entrar por essa porta. Nós precisamos nos desgrudar, sabe, dessas circunstâncias terrenas e viver o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho poderoso, o evangelho que nos cura, que nos restaura, o evangelho que nos prepara para a vida eterna. Então é isso que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, é isso que Deus tem para a sua igreja aqui neste lugar. Então levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor. Onde estão os adoradores aqui neste lugar? É interessante que a tradução "faze a tua cama" ou "arruma a tua cama", no original diz o seguinte: vem, resolve aí, vem comer, vem sentar para comer. Sabe o que é isto? Jesus está falando para nós: resolve essas questões. Primeiro, você já foi curado. Segundo, é hora de levantar-se. Terceiro, desfaz os moldes da doença e vem sentar para comer, para ter comunhão. Sabe o que Jesus está falando? Estou te chamando para a minha mesa, para você se assentar comigo. Meu Deus, você aceita esse convite nessa noite? Aí, pastor Adão, escute isso, o final, versículo 35, nós estamos fechando
a palavra. O versículo 35 diz o seguinte: que 2 cidades se converteram por causa da notícia de Enéas. As pessoas desses prédios começarão a se converter, porque dirão: meu Deus, está acontecendo sinais, prodígios, maravilha naquela igreja, sobrenatural está naquele lugar, as pessoas entram e são libertas, o enfermo é curado, o triste ele é alegrado, o depressivo é levantado. É isso que Deus começa a fazer neste lugar. É tempo de sobrenatural, é tempo de milagres, e a notícia vai correr aqui nessa região. Oh, aleluia. 2 cidades se converteram por causa de um homem, Enéas o glorioso. 8º ano, 17, 7, 1, 7 mais 1, 8. Chegou. O que acontece aqui na congregação, primeiro acontece na sua casa. O que acontece aqui primeiro acontece na sua casa. O milagre começa de lá. Você não vem buscar fogo no altar, você vem trazer fogo ao altar de Deus aqui neste lugar. A glória de Deus está sobre você. Moisés, em Êxodo 33:18, diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Mas Jesus disse: Pai, eu já dei a eles a glória que tu me destes. Então a terra já está cheia da glória de Deus. Então vamos colocando de pé. Pode adorar o Senhor, glorifica Ele.